Olá pessoal, tudo bem? Vamos ficar sabendo tudo o que acontece no último capítulo da novela As Filhas da Senhora Garcia, mas antes, amigos e amigas, não deixem de se inscrever e deixar seu like. Ofélia murmura para si mesma memórias amargas e um propósito frio quando diz que minhas filhas vão estar em todo lugar, repetindo para si, quase como um feitiço, que as irmãs Garcia, Valéria e Mar ocuparão o espaço que ela acredita merecer, enquanto admite em voz baixa mas firme, que talvez elas fiquem melhor sem a sua presença. Uma declaração curta que carrega o peso de décadas de dor e renúncia. Na casa de Amparo, uma conversa tensa entre Amparo e Valéria revela camadas antigas de segredo e proteção. Amparo tenta explicar a Valéria a complexidade do passado, lembrando como, quando era amiga de Ofélia, precisou agir às escondidas por causa da opressão do pai desta, descrevendo a mãe de Valéria como alguém bonita e sofrida que escondeu sua dor acreditando que a postura de força a libertaria, e pedindo insistentemente que Valéria se aproxime para tentar obter dela a verdade que sempre recusou revelar. Enquanto Valéria se compromete com emoção contida a falar com a mãe e promete que o fará. No bairro onde mora Ofélia, um confronto explode entre Mar e Rocio. Rocio confronta Mar acusando-a de ter usado informações do seu filho e de chantagear Luiz Portilla, e a discussão se agrava até que Rocio empurra Mar com força, fazendo-a cair desacordada no chão. E enquanto as palavras de vingança de Rocio, que acusa Luiz de manipular a verdade e jura que ele pagará por ter destruído sua família. Ainda na casa de Ofélia, um momento de ameaça e resistência aparece quando Valéria exige respostas e Ofélia, com uma mistura de orgulho ferido e tentativa de proteção, revela a Valéria o segredo do que sofreu nas mãos do pai de Valéria. Ofélia conta que depois de serem entregues ao homem que as recebeu na cidade, foi usada para satisfazer as perversões dele durante anos, descrevendo-se como mercadoria e lembrando que só as filhas trouxeram um lampejo de luz em meio ao sofrimento, ao que Valéria reage com incredulidade e dor, perguntando como o próprio pai pôde cometer tais atrocidades, enquanto Ofélia, entre o arrependimento e o desejo de proteger, pede perdão, explica que escondeu a verdade para poupá-las e insiste que jamais quis que elas sofressem. Na rua, o desespero se materializa quando Juan e Jacinto encontram Mar caída. Juan e Jacinto apelam por ajuda, e sem tempo para hesitar, decidem que têm que levá-la imediatamente ao hospital, a urgência do momento impedindo qualquer explicação ou demora, e a cena, carregada de pânico, deixa claro que a situação é grave. Valéria, abalada e buscando reparação, confronta Ofélia exigindo saber exatamente o que o seu pai fez. E Ofélia responde com a amarga confissão de anos de abuso e exploração, relatando que para aquele homem ela e as filhas não passaram de mercadorias, e afirmando que, apesar de todo o sofrimento, as filhas Valéria e depois Mar foram a única razão para continuar, enquanto Valéria, dividida entre a raiva e a compaixão, se aproxima pedindo perdão e oferece um abraço que ambas não querem que termine. No instante em que a intimidade dolorosa entre mãe e filha se mistura com a urgência pelos acontecimentos envolvendo Mar. Em sua casa, Rocio repete para si mesma justificativas trêmulas e um raciocínio perturbador, que mal tocou Mar, insistindo que a queda foi dela mesma e até insinuando, com uma frieza que assusta, que se algo acontecesse ao bebê seria justiça divina, expressando pensamentos de vingança e auto-justificação que deixam claro o quanto seu ódio consumiu sua razão. No hospital, o drama familiar se intensifica. Jacinto e Juan aguardam angustiados e Jacinto, já tendo pedido que chamem Luiz Portilla, tenta confortar Juan, que confessa ter sentido que Mar não respirava enquanto era carregada. Um temor que rasga seu coração e o deixa consumido pela dor, ao passo que ambos pedem que tudo seja feito para salvá-la e expressam esperança e medo em medidas iguais. Pouco depois, Ofélia e Valéria chegam ao hospital acompanhadas por Luiz Portilla, avisadas por Susana sobre o ocorrido, e o encontro é marcado por desespero e súplicas. Vozes que perguntam freneticamente onde está Mar, o que aconteceu, implorando aos presentes que salvem tanto Mar quanto o bebê, apelando ao poder e aos recursos de Luiz para que venham os melhores médicos do mundo, e façam o impossível para que a tragédia não se cumpra, enquanto a cena se encerra envolta em angústia, incerteza e um apelo coletivo por um desfecho que ainda não se conhece. Na emergência do hospital, os médicos lutam contra o tempo enquanto tentam salvar a vida de Mar, e o clima é de extrema urgência quando um deles constata que os sinais vitais da mãe estão muito fracos, enquanto o outro confirma que o bebê apresenta sofrimento fetal e que é necessário retirá-lo imediatamente, pois ela está com hemorragia interna e entrou em choque, fazendo com que todos se mobilizem rapidamente.
gritando ordens para preparar a sala de cirurgia o mais depressa possível, repetindo a urgência do caso e levando Mar para a operação. Na casa de Priscila, Arthur chega trazendo o primeiro relatório de vendas e comenta com satisfação que os resultados são muito bons, afirmando que, com isso, acredita que a empresa conseguirá se recuperar antes do tempo previsto, ao que Priscila responde que isso não a surpreende, já que juntos eles sempre fazem um bom trabalho, mas logo percebe algo diferente no comportamento dele e pergunta o que está acontecendo, sendo então surpreendida quando Arthur lhe confessa que vai tentar reconquistar Valéria. Priscila, confusa e ferida, questiona se ele está dizendo aquilo porque Valéria o traiu com Nicholas, e Arthur explica que não é bem assim, esclarecendo que Nicholas sente algo por Valéria, mas que os dois conversaram e decidiram esperar que ela mesma escolha com quem quer ficar, enquanto Priscila, em choque, demonstra incredulidade diante do que houve e Arthur, com sinceridade, afirma que não quer lhe dar falsas esperanças, pedindo desculpas e admitindo que, apesar de tudo, não consegue tirar Valéria do coração. No hospital, a tensão aumenta quando Valéria, Ofélia, Luiz e os demais familiares aguardam notícias de Mar, e o médico, com semblante grave, informa que a situação da paciente é muito delicada, pois não se sabe se ela conseguirá se recuperar. Diante do desespero de todos, o médico explica que o golpe sofrido causou um descolamento da placenta, colocando em risco tanto a mãe quanto o bebê, e Valéria reage com horror, pedindo que ele não diga isso, enquanto ele prossegue dizendo que Mar perdeu muito sangue e precisará de uma transfusão, e que o tipo sanguíneo dela é difícil de encontrar. Luiz, tentando manter a calma, garante que conseguirá o sangue necessário, mas o médico, com pesar, avisa que por ser um parto prematuro, não pode oferecer muitas esperanças. Ao informar que o bebê já nasceu e que é uma menina, o impacto emociona a todos, mas o alívio é breve, pois tanto a recém-nascida quanto o Mar continuam em estado crítico e sob cuidados intensivos, e o ambiente se enche de súplicas e lágrimas, com Ofélia clamando a Deus que não desampare sua filha nem sua neta, enquanto Valéria tenta consolar a mãe em meio ao desespero. Em outro momento, Arthur conversa novamente com Priscila e, com voz firme, reafirma que lamenta a forma como tudo aconteceu, mas que não pode alimentar nela uma esperança falsa, ao que Priscila responde emocionada, dizendo que não pode continuar assim, pois, embora agradeça a sinceridade dele, não está disposta a seguir em algo que lhe cause sofrimento, decidindo então retirar seu dinheiro da empresa e pedindo que Arthur a avise quando puder devolver seu investimento. No corredor do hospital, Camila intercepta Juan e, insistente, pede que conversem, apesar de ele afirmar que não é um bom momento. Ela diz que, na verdade, este é o momento certo, pois precisa revelar algo que ele precisa saber, e diante da confusão de Juan, Camila confessa que o bebê recém-nascido de Mar é, na verdade, filha dele. Juan reage atônito, perguntando o que ela está dizendo e por quê, e Camila explica que sabe que é difícil de entender, mas que o pai dela, Luiz, só se casou com Mar para protegê-la, pois não queria deixá-la desamparada, garantindo que entre eles nunca existiu nada. Juan, tomado por incredulidade e emoção, tenta processar o que houve, e Camila reforça com convicção que a menina é filha dele, afirmando que, embora pareça uma loucura, é a verdade e ele merece saber. Enquanto isso, Ofélia, tomada por uma angústia insuportável, chora diante de Valéria dizendo que não aguenta mais a espera, e Valéria tenta acalmá-la, mas a mãe, desesperada, insiste que não pode ficar tranquila sabendo que Mar está morrendo dentro da sala, implorando para vê-la e pedindo a Deus que a salve. Ela tenta entrar, mas é impedida pelos enfermeiros, que dizem que não pode ser permitido, e em prantos, Ofélia grita que é a mãe e precisa estar com a filha, enquanto suplica a Deus que cuide dela e não permita que morra, pedindo por um milagre enquanto o silêncio do corredor se torna insuportável. Luiz e Leonardo aguardam notícias e, aflitos, interceptam o médico, que informa que tanto Mar quanto o bebê continuam muito mal e que, naquele momento, não há nada que o dinheiro ou os recursos de Luiz possam fazer, restando apenas esperar. Luiz, impotente, oferece ajuda e tudo o que for necessário, mas o médico repete que o único caminho agora é confiar e aguardar, dizendo que mãe e filha estão lutando pela vida. Pelo hospital, Nicholas encontra Valéria e, preocupado, pergunta o que aconteceu com Mar, querendo saber o que os médicos disseram. Valéria, quase sem forças, explica que ainda não há notícias e que tanto ela quanto o bebê estão em estado grave, lembrando que vira Mar de manhã e não entende como algo tão terrível pôde acontecer em tão pouco tempo.
Nicholas tenta consolá-la, dizendo que a vida é imprevisível e pedindo que ela mantenha a esperança, enquanto Valéria, chorando, confessa que está com muito medo e que não suportaria perder a irmã. Nicholas a abraça e diz que não é justo, pois Mar é a pessoa mais boa que existe, pedindo que ela tenha fé e prometendo que não a deixará sozinha até que Mar e o bebê estejam fora de perigo. No berçário, Juan se aproxima da filha recém-nascida e, tomado por emoção, fala com ela, pedindo perdão por não ter estado ao lado da mãe durante todo o tempo e prometendo estar presente dali em diante, expressando um amor silencioso que começa a nascer junto com a esperança de que Mar sobreviva. Pouco depois, ele encontra Valéria e conta que já viu sua filha, dizendo que ela é linda e que Mar precisa viver para conhecê-la, jurando que não se separará delas nem por um minuto. Valéria o ouve e o consola, dizendo que não vale a pena se culpar e que o importante é o que ele fará a partir de agora, assegurando que encontrará uma forma de lidar com tudo e que deve permanecer forte. Susana chega acompanhada de Ofélia e abraça o filho com ternura, dizendo que já sabe de tudo e que não quer vê-lo desesperado, pedindo que confie em Deus e acredite que Mar sairá dessa, afirmando com emoção que a bebê, sua neta, ficará bem, enquanto Ofélia observa, emocionada e esperançosa. Mais tarde, ainda debilitada, Mar é levada pela enfermeira até o berçário e com voz fraca, pede para ver sua filha, chamando-a de minha bebê, minha menina, e perguntando se pode tocá-la. Ao se aproximar do berço e dizer filha, sou mamãe, a enfermeira percebe que o coração da criança começa a bater mais forte e comenta, maravilhada, que esse tipo de milagre só as mães conseguem fazer. Mar, com lágrimas nos olhos, fala para a menina com ternura, pedindo que tenha calma e que lute para viver, prometendo que fará de tudo por ela e que se dedicará para que cresça cercada de amor, dizendo que precisa conhecê-la, conhecer a tia Valéria e a avó, e garantindo que vai fazer de tudo para que seja a menina mais amada do mundo. Enquanto isso, Susana, tomada pela fé, reza com fervor diante da imagem da Virgem, pedindo a Deus que cuide de sua neta e salve sua vida, implorando pela intercessão divina e recitando com devoção as palavras da Ave Maria. Em outro momento, Valéria conversa com Ofélia e expressa surpresa ao saber que ela avisou Susana sobre o ocorrido e Ofélia, com serenidade, explica que prometeu à Virgem deixar o orgulho de lado para salvar a neta, reconhecendo que Susana tinha o direito de saber e dizendo que, apesar das diferenças entre elas, ambas são mães e boas à sua maneira, unidas pelo desejo de ver os filhos felizes. Valéria concorda e afirma que a mãe fez bem, acrescentando que a verdade sempre aparece. Por fim, o médico retorna e informa a família que Mar apresentou uma leve melhora e que um dos familiares poderá entrar para vê-la, o que enche a todos de emoção. Ofélia se oferece, mas Juan insiste que ela vá primeiro, e Ofélia, comovida, pede que ele entre em seu lugar, dizendo que é o pai e que deve estar com Mar, pedindo apenas que diga a ela que está lá fora e que a ama. Juan aceita e se prepara para entrar, enquanto todos esperam, entre lágrimas e esperança, pelo reencontro que pode significar o início de uma nova vida. Na prisão, o encontro entre Paula e Leonardo se desenrola como um misto de súplica e acusação. Paula, aflita, agradece por ele ter ido e repete que sabia que ele viria, implorando que ele não a abandone naquele lugar infernal enquanto jura que tudo o que fez foi por amor, mas Leonardo, com frieza e palavras cortantes, devolve que ela está doente e que ele se odeia por não ter percebido antes, recusando-se a ceder àquelas chantagens emocionais quando afirma, sem rodeios, que aquele é o lugar a que ela pertence e que não pode tirá-la dali, uma negativa que transforma o pedido desesperado dela. Lembrando os momentos lindos que viveram, em uma sequência de acusações sobre manipulação, até que Paula, no último esforço, pergunta se ele a amou realmente. Houve uma confissão ambígua de arrependimento por parte dele, e ao perceber que não reconquistará seu perdão nem sua liberdade por meios fáceis, explode em raiva, mandando-o revelar tudo o que sabe sobre sua família à imprensa e jurando que se ele ajudar a sair, nunca mais o incomodará, enquanto Leonardo, firme em sua decisão, se afasta e Paula fica gritando seu nome no corredor, presa entre a dor do abandono e o ódio pelo homem que diz ter amado. Em seu quarto do hospital, o encontro entre Mar e Juan é eterno e carregado de promessa. Juan entra emocionado e diz que veio ver a ela e a filha, pede que ela não chore e, com voz embargada, admite seu arrependimento por não ter contado antes que a menina era dele, explicando que desejou fazê-lo muitas vezes mas não pôde porque se sentia sem apoio e sozinha no momento em que precisava de força e então, com a sinceridade de quem escolheu finalmente enfrentar as consequências dos seus atos,
Promete deixar tudo para trás para se unir a ela e à filha, afirmando que entre tantas decisões que teve de tomar escolheu amá-la e estar presente para o futuro que ambos agora têm a chance de construir. De volta à prisão, em outra troca carregada, Paula insiste em sua necessidade de sair e jura que se Leonardo a ajudar, desaparecerá definitivamente de sua vida, lembrando com amargura que largou tudo por ele, a carreira, tudo, e acusando-o de nunca ter sido homem suficiente para reconhecer seus sacrifícios. Leonardo mantém a postura e recusa novamente, e Paula, entre insultos e promessas de vingança, deseja que ele encontre alguém igual a ele para que se destruam mutuamente, enquanto profere ordens para que ele exponha sua família à mídia caso se livre dela, e quando ele se afasta, sua voz se torna um coro de desespero e ódio que ecoa pelos corredores frios da prisão.